Boa noite a todos, boa noite aos internautas, agradecidos a Jesus por essa noite, por essa oportunidade de mais um pouquinho aprendermos, um pouco mais sobre o estudo do livro Evolução em Dois Mundos, só para que todos nós, infelizmente a imagem não ficou boa, mas estamos quase ao término da primeira parte, do livro. Falta mais um capítulo, o capítulo 20, que é o último capítulo da primeira parte. E, posteriormente, nós temos aí uma sequência de capítulos que fazem parte da segunda parte. Aí são temas um pouco mais abertos e aonde demandará dos expositores trazer conhecimentos de outras literaturas, complementando os assuntos. Acredito que aquela linguagem mais rebuscada, um pouco cansativa dos outros capítulos, vai dar lugar a um espaço, talvez, de um pouco de maior facilidade, não só na própria exposição, quanto também na compreensão dos assuntos. Bom, e esse capítulo 19, ele trata fundamentalmente do processo de reencarnação e o papel da alma nesse processo, como isso é influenciado através dos pensamentos, dos sentimentos, e como isso acontece mediante a nossa evolução, aquilo que trazemos de bagagem de outras vidas e também da vida presente. Então o autor nos traz que com a morte física, a alma, quando culpada, sofre minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. Então ele traz aqui que o processo de desencarne, após então a morte física, todos nós, ou a grandíssima maioria de nós, que trazemos muitas vezes aquela sensação, ou quando não cumprimos adequadamente a nossa jornada aqui no nosso planeta, após o desencarne é muito frequente que nós tenhamos a dor do arrependimento, E apenas depois disso, muitas vezes, consegue-se elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. É um processo que vai ser descrito a seguir, como são essas primeiras etapas do desencarne e o quanto a nossa vivência enquanto encarnado nessa última existência fará, e os valores que nós vamos conquistando, o quanto isso faz a diferença nesse processo de readaptação ao mundo espiritual, até porque a nossa essência é espiritual. E ele continua que se a moléstia experimentada na veste somática, no corpo físico, foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas. Então aqui, por exemplo, ele relata muitas vezes em relação àquelas situações onde nós nos deparamos com provações extremamente difíceis, seja pelo comprometimento social, pelo comprometimento familiar, pelo adoecimento físico, entre outras questões. Então, essas que eles chamam de abençoadas depurações, abençoados processos de regeneração, terão sido feitas, então, com isso, pelo ensejo do autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Ou seja, quando nós vivenciamos muitas vezes essas situações ao longo da existência física, se suportadas com paciência, isso obviamente fará com que a necessidade de reajuste terá se cumprido da melhor forma possível. Obviamente, eu gostaria de ressaltar isso, que isso não quer dizer que aquele que sofre, que padece de algum mal, seja físico, mental, social, etc., ele não merece ser acolhido, ele não merece ser amparado, ele não necessita de que a sua dor, de que seu sofrimento seja aliviado.
E esse alívio, obviamente, ninguém aqui está dizendo, obviamente, nós como espíritas, ou pelo menos tentando compreender as lições do Cristo, de forma alguma aqui nós queremos dizer que é justo o ser, né, frente àquela condição, muitas vezes, de doença avançada, de doença crônica, de doença que nos fragiliza. De nenhuma forma o alívio do sofrimento deve vir através da prática da eutanásia ou do suicídio assistido, ou naquelas situações onde o feto, em decorrência de suas anomalias genéticas, em decorrência justamente da lei de ação e reação, reencarna, né, perante aquela família, aquele meio social, com necessidade de reajuste. E frente a essa situação também não é legítimo, de forma alguma, a prática do aborto ou do infanticídio. Mas é importante destacar que frente ao sofrimento é preciso que tenhamos toda a atenção necessária, que vai desde o cuidado com a dor, o tratamento da dor, a atenção psicológica, a atenção espiritual. Porque muitas vezes o que nos deparamos dentro do meio espírita, em especial, posso assim dizer, é esse entendimento de que o ser passando pelo sofrimento, ele deve sofrer aquilo. E muitas vezes achar que a dor é normal, que a depressão é frescura, ou qualquer coisa nesse sentido. Então é importante que a gente tenha isso em mente e que, independentemente da situação que nos encontramos, é de suma importância que recebamos todo o amparo, todo o conhecimento necessário e fundamental para o controle e o alívio do sofrimento humano. Todavia, continua ele, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mas se lhe agravaram os remorsos, depois do túmulo, por recalcados na consciência, né, chamada consciência pesada, a aflorarem todos eles através da reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Ou seja, se nós não conseguimos aceitar e enfrentar determinadas situações na nossa vida, que muitas vezes pedimos antes de reencarnar, e se damos a eles, né, uma intensificação através da raiva, da rebeldia, da falta de fé, obviamente isso vai ainda comprometer ainda mais o nosso processo de reajuste. Não é à toa que se vocês forem buscar no dicionário definição de consciência, uma delas que nós vamos encontrar é essa daqui: sistema de valores morais que funciona mais ou menos integradamente na aprovação ou desaprovação das condutas, atos e intenções próprias ou de outrem. Veja que está inserido em nós, através do nosso processo evolutivo, nós vamos conquistando essa capacidade de reflexão e de entendimento. E obviamente nós vamos começar a ter a consciência sobre as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações. Cícero, o grego, dizia, né? A minha consciência tem mais peso para mim do que a opinião do mundo inteiro. Então, criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, e aqui ele vai para os exemplos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-se à custa dos próprios pensamentos desgovernados. Olha a importância das atitudes que nós tomamos e o quanto isso pode, né, trazer um comprometimento ao nível das nossas consciências. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Veja que o ser constrói em si, né, o peso da consciência, né, não é mais adequado dizer assim, mas
vamos dizer que ele grava, né, frente às suas atitudes, à sua conduta, né? Isso é gravado em nossa consciência, em nossa memória, e que, seja na vida presente ou após o desencarne, se isso realmente não for bem trabalhado e se ele tomar a consciência de que aquela atitude não foi a melhor atitude ou conduta direcionada ao bem, obviamente esses remorsos, esses arrependimentos, essas culpas, né, obviamente vão tomar um vulto muito maior. Os tiranetes diversos também envolvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos, são os bêbados, e os morfinômanos, né, os viciados em tóxicos, como a morfina, em casos muito especiais, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. Vejam as diversas situações, né, que vão repercutir no ser de maneira negativa em decorrência dessa tomada de consciência frente aos seus atos, em especial os atos não direcionados ao bem. Portanto, as vítimas do remorso padecem assim por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Então, na verdade, aquilo que muitas religiões chamam de inferno, né, na verdade nada mais é do que a própria consciência, né, presa em si, alimentada pelo remorso, e obviamente também ao campo vibracional onde esse ser que desencarnou vai habitar, né? Então, esse conceito de inferno, né, ele traz, né, que nada mais surge, ou a ideia trazida por várias religiões dentro desse aspecto, em termos de consciência, que o ser acaba adquirindo, existe perfeitamente como um órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito. A consciência nos dirige, nos rege. Assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra, como retortas de recuperação e de auxílio. Portanto, aqueles, né, presos nos males produzidos se assemelham àqueles, né, que estão nas penitenciárias, né, ou mesmo os doentes nos hospitais, ou seja, também necessitam de reajuste, também necessitam, né, da tomada de consciência e da mudança, né, em suas vidas, na sua consciência, na direção do seu pensamento. O além-túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos de repressão ou de cura, porquanto as consciências empedernidas aí se congregam às consciências enfermas. Então aqui o autor discorre sobre esses mundos, né, onde o ser, após o desencarne, após essa reflexão, ou eles envolvidos em torno do remorso, e, obviamente, em contato com seres espirituais que vibram na mesma sintonia, geralmente também dominados, né, pelo mal, né, quer dizer, tendo suas atitudes, seus pensamentos não direcionados ao bem, esses seres, então, passam a conviver, né, com outras entidades que se lhe assemelham. E, obviamente, vivem uma comunhão dolorosa, mas necessária, né? E por quê? Em que o mal é defrontado pelo próprio mal.
muitas vezes, né, talvez na grande maioria das vezes, ou quase sempre, infelizmente ainda dentro do nosso processo evolutivo, nós somos muito mais sensibilizados à mudança quando nós passamos por alguma situação de dor, de dificuldade, de perda, né? Parece que ainda é muito mais fácil para nós aprendermos pela dor do que pelo amor. Mas no fundo, não é o melhor caminho e não é o mais fácil. É que nós ainda não tomamos a consciência de procurarmos trilhar e percorrer o caminho do amor. E por que nós temos tanta dificuldade de percorrer esse caminho? Seja porque somos ainda muito apegados às questões materiais, ou apegados às pessoas, aos vícios, ainda dominados pelo egoísmo, pelo orgulho. Ainda queremos que as coisas, as pessoas e as circunstâncias, elas funcionem ou aconteçam na maneira ou na medida em que nós queremos, na hora que nós queremos. E vamos deixando de muitas vezes refletir, né, sobre a nossa conduta no dia a dia, vamos deixando de perceber o quanto o outro precisa de misericórdia, assim como nós também pedimos misericórdia a Deus, assim como nós queremos ser compreendidos e não conseguimos compreender o outro. Então, o Evangelho do Cristo, ele nos convida a isso, para que possamos trilhar caminhos mais seguros, errando cada vez menos e, obviamente, tendo uma vida na carne um pouco mais plena, né, onde nós tenhamos mais domínio dos nossos instintos, que possamos e que tenhamos a condição de perceber maior, né, qual é o nosso objetivo nessa vida, para que também o nosso desencarne, o nosso desligamento e a nossa estadia no plano espiritual seja também permeada de seres mais iluminados, né, do que nós ou de que outros seres. Mas isso depende de cada um de nós. Então, a fim de que, quando defrontados pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar, pela dor do arrependimento, para a imprescindível restauração. Me fez lembrar aqui uma outra comparação, que é quando nós vamos à casa espírita, ou quando nós lemos, né, alguma obra espírita, e quando nós pensamos ou discutimos o termo obsessão, né, é muito frequente que nós, infelizmente, ainda tenhamos a ideia de que a obsessão é algo apenas vindo de fora em relação a nós, né, de fora para dentro ou de fora para si. E na verdade nós nos esquecemos de que, na verdade, também muitas vezes somos obsessores de outros seres encarnados ou desencarnados. E atraímos isso em decorrência dos pensamentos que vamos mantendo, da sintonia, né, que vamos compartilhando com essas entidades. E muitas vezes os irmãos procuram a casa espírita dizendo: estou com obsessão, tem um espírito que está me perseguindo, é um malfeitor do passado. E na verdade, para que esse laço, essa sintonia, ela seja dissociada, e muitas vezes na presente vida vai haver a necessidade de um convívio, mas frente ao autoburilamento, ao reajuste moral do ser encarnado, por exemplo, é que esse espírito desencarnado, dito obsessor, que por algum motivo está tentando trazer algum prejuízo ou influenciando negativamente a essa pessoa, é a partir da nossa renovação íntima é que vamos
conseguindo fazer com que aquele espírito possa também começar a perceber a importância da mudança e de reconhecer em nós alguém diferente do passado ou da própria vida presente. Portanto, falarmos em renovação íntima, falarmos em aderência ao Evangelho do Cristo, é também uma terapêutica importante para que deixemos de ser obsessores de outros e para que os obsessores também deixem de ser de cada um de nós. E isso é muito interessante porque, na verdade, reflete um sentimento universal que é o da fraternidade, de que todos precisam caminhar juntos, de que Deus não é injusto, de que as oportunidades existem para todos e que depende de cada um de nós o nosso bem-estar, a libertação dos nossos males íntimos e, obviamente, das influenciações que somos defrontados. Portanto, o inferno dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, e aqui as nações do globo eu entendo não só do ponto de vista físico, mas também espiritual, os diversos mundos, ambientes. Então, o inferno dessa maneira, do ponto de vista espiritual, pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital, como comentamos anteriormente, em que a diagnose terrestre, o processo de entendimento das causas, das etiologias, encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, que levam às infecções, mas nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual, pensamentos e sentimentos, e muitas vezes nutridas pelas formas pensamentos em torturado desequilíbrio, criado por si ou influenciado por outros espíritos, classificáveis como larvas mentais, formas pensamentos destruidoras, larvas mentais, de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam, quando não obedecem às ideias infelizes, longamente recapituladas no tempo. Portanto, nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o espírito endividado a carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam. E por que isso? Porque é através do contato com esses outros seres, em contato com a dor, em contato com a angústia, nem sempre, quer dizer, sempre acontecerá, mas talvez não de uma maneira imediata, aquele espírito que tomou atitudes, que não procurou vivenciar os ensinamentos do Cristo, é nesse ambiente, juntamente com a dor, é que vai ter a oportunidade, muitas vezes, do arrependimento. Vai, obviamente, em algumas situações, se cultivar a fé, se lembrar de que há um Deus bom e justo. Obviamente, ele vai abrir um canal de sintonia para que outros seres de luz, espíritos mais evoluídos, possam chegar até ele e recolhê-lo, que é o que muitas vezes nós vemos nas chamadas reuniões mediúnicas, por exemplo. Contudo, tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que, por agentes inúmeros, apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. É isso que nós comentamos anteriormente. Então, qual doente, agora acolhido em outros setores, então, após o recolhimento desse ser, que estava em áreas, em regiões de maior sofrimento,
no seu recolhimento, agora ele é acolhido em outros setores pela encorajadora convalescência de que dá testemunho. Quer dizer, essa adaptação numa condição, em um ambiente, né, onde reina um pouco mais de paz, onde ele vai ter que se dedicar ao trabalho, onde ele vai ter que se dedicar à renovação íntima, o devedor então desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, sopesando os males e sofrimentos de que se fez responsável, acusando ainda a si próprio com a incapacidade evidente de perdoar-se. Olha a importância do auto-perdão. Às vezes a gente fala do perdão em relação ao próximo, mas a gente esquece de se perdoar. Porque é muito frequente que muitas vezes nós concentramos, a gente faça a concentração dos nossos pensamentos nas nossas atitudes menos felizes. E arrependimento é diferente de culpa, né? Diferente de remorso. Então é importante que nós também, frente a atitudes menos felizes, que porventura venhamos a cometer, que tenhamos, né, a humildade de desenvolver em nós o auto-perdão. E, obviamente, tomar uma atitude, uma conduta diferente daquela que até então nós vínhamos tomando, ou que tomamos, e a partir daí fazer um caminho diferente, porque talvez voltar atrás a gente não vai conseguir, mas fazer um caminho diferente, esse todos nós conseguiremos. Portanto, perdão. Então, com a incapacidade evidente de perdoar-se, tanto maior, quão maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e luz de conhecimento. Então, aqui ressaltando a importância do auto-perdão. Muita vez, continua o autor espiritual, ascendem a escolas beneméritas, a locais, né, consideradas como escolas do bem, nas quais recolhem mais altas noções da vida. Ter um intelecto desenvolvido, ter conhecimento, é bom, mas não é necessário quando nós estamos falando de virtudes, por exemplo. Conhecimento é diferente de virtude. Então é importante que, à medida também que tenhamos a força, a determinação de aumentar o nosso conhecimento, mas também de trabalhar e desenvolver as nossas virtudes. Então, muitas vezes, nessas escolas beneméritas, recolhendo altas noções da vida, desenvolvendo as suas virtudes, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhes no espírito por sementes de destino, de vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações. Vejam, as sementes de destino nada mais são do que essas novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Veja que o nosso processo de melhoramento, de reajuste, ele está atrelhado à nossa vontade e à nossa consciência. Que ao escolhermos a reencarnação, temos a oportunidade de colocar em teste aquelas decisões de mudança, de suportar, né, aquelas pessoas que de alguma forma talvez nós não tivemos um convívio adequado em outras vidas,
passando por situações e enfrentando-as de maneira a trazer ou fazer com que nós nos aperfeiçoemos, com o intuito de que aperfeiçoemos cada vez mais, né, essas nossas virtudes e, obviamente, trabalhando a nossa moralidade. Nesses casos, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadoras, vejam, essas regiões retificadoras, o que nós muitas vezes conhecemos como umbral, ou zonas umbralinas, são também áreas, né, de grande oportunidade de limpeza, de restauração. E, pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça, quando se propõe a caminhar no bem, no plano extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja a conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis, junto aos quais se redima perante a lei. Portanto, meus amigos, é importante que a gente entenda que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento histórico certo. Muitas vezes nós deixamos nos levar, né, pelas intempéries do dia a dia, né, pelos conflitos, né, deixamos muitas vezes a gente às vezes até para de pensar um pouco, né, na nossa vida, e muitas vezes a gente passa a viver em função do outro, ou viver em circunstâncias ou situações, ou em função de pessoas ou circunstâncias, que muitas vezes nem nos diz respeito. E obviamente nós observamos que, à medida em que vamos envelhecendo, obviamente se nós não conseguimos trabalhar determinados aspectos desde a nossa vida mais jovem, quando chega numa fase mais avançada, ou de teoricamente maior experiência, ou melhor idade, na verdade nós vamos tendo mais dificuldade de aceitar muitas vezes as perdas que o próprio envelhecimento nos traz. Seja a perda, entre aspas, que é o desencarne dos nossos entes queridos, seja o filho que sai de casa, seja o emprego que nós tínhamos e que numa posição de aposentadoria isso também nos coloca numa posição inicialmente de desconforto. Vamos percebendo que se antes, né, tínhamos determinadas condições físicas que nos permitiam a desempenhar determinadas tarefas, hoje, já com mais limitações, essas tarefas ficam mais difíceis ou muitas vezes impossibilitadas, ou ainda mais quando nos vemos numa condição em que temos que cuidar de alguém e muitas vezes acabamos renunciando um pouco das nossas tarefas, dos nossos objetivos. Obviamente que para essas situações é de suma importância que tenhamos em mente a importância do Evangelho do Cristo em nossa vida. E mais do que isso também, de que possamos compreender que somos seres espirituais em evolução, passíveis de cometermos erros, equívocos, de cometermos ainda o mal, mas existe uma centelha divina, existe um amparo, existe um Pai maior e todo um corpo de amigos espirituais, inclusive aqueles que desencarnaram muitas vezes anteriormente a nós, as nossas famílias espirituais, que continuam, né, nos estimulando, nos amparando, mas que esperam de nós a boa vontade para a mudança e para que possamos enfrentar todas essas situações de uma maneira positiva. Não é fácil, e não estou dizendo que é fácil, né? Mas também é preciso que haja esperança e que haja um sentido frente a essas situações que nós vivenciamos no dia a dia.
Nesse item, o autor espiritual nos traz sobre as chamadas reencarnações espirituais. Então, especiais. E aí ele destaca o seguinte: entretanto, reencarnações se processam, muita vez, sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas do plano físico. Ou seja, muitas vezes há um processo de reencarne compulsório, há aquelas situações onde o reencarne ele é mais ou menos estruturado e planejado, e há aquelas situações onde o reencarne é para espíritos missionários, né? Espíritos já mais evoluídos. E obviamente que esse processo de reencarne, a preparação dele vai ser diferente, né, para cada uma dessas situações. Então, quando essas reencarnações se processam, providências essas comparáveis às que assumimos no mundo como enfermos e criminosos, que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sob as determinações da justiça. Então são aquelas encarnações onde há necessidade de uma prova maior, de uma expiação, né? Em decorrência, obviamente, da lei de ação e reação, em decorrência dos caminhos que percorremos. São muitas vezes problemas considerados pelo autor como problemas especiais, em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho, que também precisam do aprendizado. Incapazes de eleger o caminho de reajuste, de tomar uma escolha ou de ter a capacidade de escolher em relação à reencarnação em decorrência da sua necessidade de reajuste, pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física como doentes isolados sob assistência precisa. Tem algum grau de limitação mais importante. Vemo-los assim, repontando de lares faustosos ou paupérrimos, contrariando por vezes até certo ponto os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho normal. Então vejam que através do esclarecimento da doutrina espírita é que podemos compreender melhor determinadas condições de reencarne, determinadas condições sociais, ambientais, aonde a comunidade, o indivíduo nasce ou renasce. E obviamente urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é um mero princípio regenerativo. Ela é evolução natural, né? A evolução natural nela encontra firme apoio. Reencarnação como lei natural, como lei biológica, como necessidade. Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões, requerem conhecimento nobilitante. E muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de virtude. Quer dizer, apenas ter conhecimento não basta para termos uma reencarnação de tal forma ou de outra. É preciso também que, à medida que tenhamos conhecimento, também possamos desenvolver as nossas virtudes. E aqui eu coloquei essa figura, né, para ilustrar. Aqui não dá para ler, mas deixa eu ler aqui para vocês. Reencarnação e alguma coisa, e aqui embaixo ele coloca que fila de espera de 40 anos, né? Então veja que o como nós devemos aproveitar a nossa jornada, porque muitos gostariam de estar onde nós estamos para ter a oportunidade de reajuste.
Então, outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador por inabilitadas. Ainda há ascensões maiores e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque no cadinho efervescente da carne analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Então a reencarnação não é um acaso. Para uma grande parcela de nós, escolhemos estarmos aqui. Escolhemos a família que iríamos reencarnar. Escolhemos o momento histórico, escolhemos as nossas profissões, escolhemos os filhos que teríamos. Obviamente que nem tudo é 100% absoluto, né? No meio do caminho disso, em decorrência dos nossos caminhos percorridos, de acordo com outras necessidades, né? Deus ele vai também orientando e vai modelando esse nosso caminhar. Mas é importante que tenhamos a consciência de que a nossa vida aqui presente ela é muito importante. Nós escolhemos estar aqui, né? E o que estamos fazendo com a nossa vida? Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Alguém poderia dizer, bom, mas a gente só evolui reencarnando aqui, a gente também não pode evoluir, né, no mundo espiritual? Sim, encontramos possibilidades, né? Outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas além da morte adquirem acesso definitivo aos planos superiores. Porque é na matéria que é mais difícil você enfrentar o orgulho e a vaidade, de se doar para o semelhante, de se colocar à disposição em tolerar mais, em perdoar mais, em amar mais. Portanto, a esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias, às questões de raça, cor, pátrias, realizações, famílias e lares do mundo. Então ainda precisamos da reencarnação como processo de refazimento, de reeducação. Entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha. Olha o progresso aqui. Que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, os percalços, enquanto que a recuperação ou a expiação também podem ser consideradas como a mesma subida, devidamente recapitulada através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Mas é preciso lembrar que criamos, mas que a culpa, que a falta de auto-perdão também pode nos colocar numa situação em que a gente não tenha condições de subir, de ascender. Portanto, é preciso que tenhamos paciência, que tenhamos serenidade, né? Que possamos aceitar como somos, mas também reconhecer a necessidade de mudanças. Porque se muitos daqueles mais evoluídos que nós, muitas vezes reconhecem a necessidade de, inclusive, até mesmo reencarnar, para aprender ainda mais, quem somos nós de querermos o paraíso eterno? Né? Estamos longe disso. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo.
E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debilitados a compromissos de ontem, né? Nem tudo aquilo que nós estamos passando hoje, vivenciando, é necessariamente um reflexo de ontem. Por quê? Com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com a boa vontade ou não, com o bem ou o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino, né? Então também é muito frequente, e aí eu também me coloco muitas vezes nessa condição, onde nós queremos muito mais ser acolhidos, queremos receber sempre muito mais uma orientação, querer saber como é que devemos conduzir a nossa vida, mas a gente não para refletir sobre o livre-arbítrio que nós temos, né? E a capacidade da livre escolha, de fazer diferente, né? De saber dizer sim, de saber dizer não, né? Então, dentre as particularidades da reencarnação, é importante que a gente destaque que cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física. Quanto cada pessoa expõe característicos diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais, né? Então, embora o processo seja muito semelhante, mas sempre há particularidades de um ser para o outro em relação à recorporificação, ao reencarne. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmos, não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo, né? Então ele plasma através do seu pensamento, né? Da sua moralidade, da sua capacidade e merecimento. Obviamente ele, e com o auxílio dos instrutores, ele vai ter a capacidade, né? De plasmar esse seu corpo, e em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, nos genes, enfim, com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Então, os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monodeísmo tiranizante, né, aquela monoideia fixada no mal, fixada no orgulho, no egoísmo, enfim, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, sendo, e esse processo aqui não é do ovoide que a gente já estudou em relação ao livro Mecanismos da Mediunidade, não, que é só um processo que se assemelha, né, a essa forma de ovoide, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece, por exemplo, a semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre o favor ambiental. Quer dizer, aquela coisa meio que compulsória, né? Sem muito planejamento, dado a necessidade que o ser tem dentro do seu estágio evolutivo. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução. Então, se tem um que tem a capacidade de, inclusive, modelar e escolher com mais detalhes o seu corpo físico através do seu pensamento, e entre aqueles mais inferiores que reencarnam compulsoriamente, você tem nessa faixa intermediária com milhões de espíritos medianos na evolução. Acho que somos nós, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, ou não, né? Dívidas numerosas cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão.
Então, antes do processo de reencarne, os chamados institutos de escultura anatômica, né, ou institutos do planejamento do reencarne, funcionam por isso mesmo no plano espiritual, brunindo formas diversas de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço que aos reencarnantes competirá mais tarde atender. Há todo um planejamento superior, né, para o processo de reencarne. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados, antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre, porque, nesses casos, em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhe constem do currículo da existência. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com seu próprio critério e distantes da inferioridade primitivista que deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitalares, em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, veja só a questão, o papel da nobreza íntima, né? O refinamento dos sentimentos, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que anunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos, né, relacionados ao perispírito, se adaptem a justo restringimento. Na verdade, é a formação do corpo físico, em bases de sonoterapia. Então, é aquele processo do sono induzido para que o espírito que vai reencarnar, ele se prepare e consiga se adequar às suas células, novas células físicas. Desse modo, regressam ao berço humano, nas condições precisas, recolhidos a novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho e a nova oportunidade de realização. Né? Somos operários, e que sejamos operários do bem. Em relação ao corpo físico, a paternidade, a maternidade, raça, pátria, lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento em que se inicia. Né? Há sempre todo um porquê. Né? E o Senhor das experiências adquiridas, que lhe despontam do ser, em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, em ouvido temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, né? Esquecido das experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Nessas diretrizes, então, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Ou seja, nem sempre aquela condição mental, a forma como o indivíduo pensa, não necessariamente aquilo vai estar diretamente relacionado à sua condição do corpo físico. Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Por isso que nós, espíritas, né,
tendo conhecimento de todo esse planejamento reencarnatório, de onde viemos, para onde vamos, né? Temos trabalhado, né, e devemos não defender o aborto, por exemplo, e temos mais condições de compreender e, quiçá, também de aprender a enfrentar as limitações que muitas vezes nos são impostas, mas sempre ressaltando de que o amparo, a misericórdia divina nunca nos falta. E que possamos todos nós, né, aurir forças dentro desta casa de oração e através da prática do bem, através dos momentos de oração, através das mudanças de pensamento, para que possamos efetivamente renovar os nossos pensamentos, renovar as nossas condutas, renovar os nossos sentimentos, para que a nossa jornada seja uma jornada de grande evolução para os nossos espíritos, para que tenhamos condição, ao desencarnar, estarmos numa condição moral, né, e espiritual melhor daquela quando nós chegamos aqui nesse nosso planeta. Alguma pergunta, alguma colocação breve? Eu fiz lembrar memórias aquela parte do planejamento fez a gente lembrar da Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Existem aqueles modelos de corpos sobre os quais a espiritualidade superior, dentro desse planejamento, às vezes interage para facilitar essa ou aquela tendência ou necessidade. Era isso. Eu acho que esse capítulo ele esmiuça muito bem nos detalhes, né, frente a essa citação que a Ivone coloca. Era isso. Boa noite a todos. Pessoal,